E uma dúvida que muitas pessoas ainda têm até os dias de hoje é: qual carro eu preciso ter para trabalhar nos aplicativos? Ou qual o melhor carro para eu poder fazer Uber, fazer 99, InDriver, enfim, independente do aplicativo que você utilize, mas qual seria o melhor carro? Qual seria o carro ideal? Quais os critérios que vão me atender? E, bem, já de cara eu quero dizer para vocês uma coisa: o melhor carro com certeza é o que você tem aí na sua garagem. E se ele atende a todos os critérios minuciosos ali da Uber, da 99, com certeza esse carro já está, ó, emperfeitado para que você comece. Então vá, faça um teste, veja como que é esse processo. E depois disso, caso você já se sinta adaptado, eu vou trazer aqui alguns passos para estar escolhendo um carro. O primeiro passo que eu considero o mais importante é o consumo do combustível. Boa parte de todo o nosso lucro, ele vem da diferença que você consegue fazer bruto para o consumo de combustível. Eu quero até dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou rodando num Gran Siena. Esse Gran Siena, ele faz em média 7 km por litro. Eu trabalho no interior de São Paulo apenas aos finais de semana. E como eu trabalho em horário de pico durante o final de semana, a minha média ali sai mais ou menos do km de 1,70 a 1,80. Então eu fiz uma continha aqui para vocês de 1,70 ao km. E aí eu vou multiplicar 7 km por litro vezes 1,70, o que eu chego a um total de R$ 11,90. Então, com R$ 3,30, que é o que eu pago hoje aqui na minha cidade, eu faturo R$ 11,90. Aí eu vou lá e subtraio o valor de R$ 3,30, livre, me sobra R$ 8,60. Mas, Wellington, e se eu quiser aumentar esses ganhos, como que eu posso fazer? Para você que está começando e não sabe qual carro escolher, eu vou aqui dar um exemplo de um carro que faça 11 km por litro no etanol. E sim, Up. Acho que o Mobi deve chegar próximo disso. O Kwid também é um carro que chega próximo disso. Com 11 km por litro, eu vou fazer a conta de 11 vezes 1,70, o que me dá um total de R$ 18,70. Logo, eu vou pegar esses 18,70, tiro 3,30, que é o meu gasto, né, de combustível, o preço do litro aqui no interior de São Paulo, e vai me sobrar R$ 15,40. Então olha que grotesco a diferença de um carro que faz 7 km por litro para um carro que faz 11 km por litro, a diferença dá de 55%. A diferença é gritante. Então imagina, se talvez aquele dia você teve um gasto de R$ 100 de combustível, pô, se fosse um carro mais econômico, tu gastaria 40, 50 reais. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que você deve se atentar. Então foi lá, escolheu o carro mais econômico possível que você teve a oportunidade. Qual que é o segundo critério? Eu levo em consideração a manutenção. Falo isso porque tô com o Gran Siena, o carro não dá trabalho nenhum. Gente, isso chega a ser surreal. Eu rodei durante os finais de semana, já são praticamente 3 aninhos, mais de 50 mil quilômetros. Foi só pneu e pastilha de freio trocado até hoje. Lógico, a gente leva para trocar um óleo, coisa do tipo, mas o carro não me dá problema. A questão da manutenção é muito importante, porque, meu, se seu carro der muita manutenção, você vai trabalhar pouco. Se você trabalha pouco, você não consegue faturar dinheiro. E eu particularmente estou aqui, como a maioria dos motoristas, para ganhar dinheiro, para poder levar um bom dinheiro para minha casa, para poder tirar proveito, porque você que é motorista de aplicativo, assim como eu, às vezes a gente tem que abrir mão de final de semana, abrir mão de feriado, para poder, né, tá aproveitando ali e ter os melhores ganhos possíveis. Então, como nosso objetivo é ganhar dinheiro, é faturar, logo você precisa de ter o carro que menos dá manutenção possível. E caso dê manutenção, seja manutenção barata. Então, muitas das vezes a gente acaba deixando de lado aquela parte de gosto pessoal pro carro em relação a trabalho por conta disso. Porque a gente tem que se preocupar, primeiro, como eu já disse para vocês, em relação a consumo e economia. Segundo, a manutenção. E terceiro, pessoal, eu penso muito na parte de revenda. É muito mais fácil vender futuramente um carro da Fiat com seus 150 mil quilômetros rodado do que um carro da Peugeot. Inclusive, donos de Peugeot, nada contra, mas eu tive um Peugeot 206 e só tive problemas, viu? Então, pô, perdão aí, mas Peugeot não dá. Mas eu tive um Peugeot 206, me deu muitos problemas, eu não trabalhava com o carro. Só que na hora de vender, meu, foi tão difícil vender, mas tão difícil, que eu simplesmente deixei lá na revenda e, pô, o carro tinha uma tabela de 17, 18 mil, eu peguei 11 alguma coisa, porque ninguém comprava o carro. Então eu me preocupo muito com isso. Como a gente usa muito o carro, judia bastante, pense nisso também na hora da revenda, tá bom? Agora que eu já abordei esses 3 critérios, a gente vai pro último, que eu considero o menos importante, mas também faz diferença. Mas tem um carro do teu gosto. Por exemplo, se você gosta muito da Renault, tem um Kwid, um Sandero.
Se você gosta da Fiat, tem o Gran Siena, tem o Cronos, tem o Argo, são diversas opções, tá? Mas compre um carro que te faça bem, porque, consequentemente, você vai trabalhar mais tempo, você se preocupando menos com gasto de combustível, o seu carro não te dando manutenção, e ele sendo um carro que, se você rodar, ele não dê muito problema, você vai trabalhar tranquilo e, com certeza, isso vai aumentar os teus ganhos. Agora que eu já pré-estabeleci esses 4 pontos, eu quero falar para vocês quais os carros, né? Eu fiz aqui uma lista de 5 carros que eu acho os mais interessantes para quem quer trabalhar hoje. Em primeiro lugar, como o carro mais barato do Brasil, eu coloco o Renault Kwid, tá? Ele é um carro muito barato, manutenção é a mais barata do Brasil, na concessionária mesmo. Em segundo lugar, eu não colocaria o Mobi, mas eu colocaria o Fiat Argo, porque ele atende a categoria X e a categoria Comfort, certo? Em terceiro lugar, aí eu colocaria o Mobi, porque ele é um carro de manutenção barata também, só que ele é um carro um pouquinho mais caro que o Kwid e ele atende só uma categoria, que é a Uber X. Em quarto lugar, eu coloco o Toyota Etios, que, na minha opinião, o único problema desse carro é o consumo do combustível, que ele não é tão econômico. Mas ele também não foi, como posso dizer, feito para ser econômico, né? Ele é um carro ali pro dia a dia, não para trabalho de aplicativos. E em quinto lugar, eu teria facilmente um Chevrolet Onix. Aquele carro é muito bonito, ele é um tanque de guerra, não quebra também, manutenção barata. O único problema é que não é tão econômico. Não tô dizendo aí pra galerinha que tá assistindo que é um carro gastão, tá? Mas em comparação com os outros, eu sei que ele não vai muito bem. Então a nossa lista ficou com Kwid em primeiro lugar, segundo lugar, Fiat Argo, em terceiro lugar, o Fiat Mobi, quarto lugar, o Etios, um baita de um carro, pena que é feio, e em quinto lugar, o Onix. Lógico, um Ford Ka, um HB20, são carros pequenos, compactos, um pouco consumo de combustível, tá? Só que atrelado a todos esses pontos que eu falei para vocês, e lógico, depende muito da categoria que você vai trabalhar na sua cidade. Eu trabalho no interior de São Paulo. Na minha cidade não toca Comfort de maneira nenhuma. O Gran Siena, ele é um carro Comfort, tá? Mas é que o trabalho aqui não roda. Trabalhei um tempo em Santa Catarina. Se eu não me engano, eu trabalhei lá em torno de 4 a 5 meses, em Joinville. Direto. E o que acontecia? Eu fiz, lá, em 4 meses eu fiz 3 corridinhas da Comfort. Então, eu não vejo por que investir muita grana num carro desse. E bem, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que eu tenha conseguido de alguma maneira agregar para vocês. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Primeiro vídeo do Papo de Uber. Valeu, falou, fui! Segura o soco na tela, hein?